Olá, pessoal. Eu vou comentar hoje com vocês a aula 5 da apostila de atividades autorreguladas que vocês receberam ou baixaram. A aula 5, o tema é o modernismo. Então, quando a gente fala do modernismo, a gente está falando de um movimento artístico, também literário, mas não só literário, que aconteceu, surgiu, teve seu auge no século XX, ou seja, no século passado. Então, a gente passaria aí o ano inteiro de 2020 na terceira série do ensino médio falando sobre o século XX. É onde a gente vai lançar o nosso olhar, principalmente, mas não só, no século XX. Então, a gente começou no início do ano a falar sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo não é uma escola literária, nem um movimento literário. Ele é só um período que aconteceu ali de 20 anos no Brasil antes que o modernismo fosse finalmente inaugurado aqui. Então, a gente tem aí um movimento que foi trazido da Europa para cá, para o Brasil. Não é um movimento que surgiu aqui no Brasil por brasileiros. É um movimento que foi aprendido na Europa por um grupo pequeníssimo de intelectuais da época, intelectuais paulistas principalmente, que tiveram contato com a cultura europeia nesse período entre guerras, principalmente, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí os fundadores do modernismo no Brasil, esses intelectuais, dentre eles Ronald de Carvalho e o Oswald de Andrade, que é um personagem, aí, uma figura muito importante, muito comentada, badalada, polêmica e fundamental na fundação do modernismo no Brasil. A aula 5, ela mostra para vocês primeiro em pouquíssimas linhas, ela é bem resumida, um pouco sobre o que é literatura, uma das funções da literatura. E aí coloca que é despertar sensibilidade, provocar reflexão, mas que também pode ser engajada, comprometida com causas políticas e sociais. O modernismo ele começa no Brasil em 1922. Então, há 98 anos atrás, em São Paulo, aconteceu uma semana de arte moderna. Então, durante uma semana foram expostas obras, e lidos poemas, e alguns músicos tocaram, Vila Lobos tocou, Manuel Bandeira enviou um poema para ser lido. E foi uma semana muito polêmica, porque o público paulista não estava interessado e não gostou muito e não se acostumou rapidamente, não absorveu rapidamente a essência do modernismo brasileiro naquele momento. Essa semana, e principalmente as obras que foram mostradas ali nessa primeira fase do modernismo, elas estão muito associadas àquelas vanguardas europeias, aqueles movimentos de vanguarda, ou seja, aqueles movimentos que inauguram, que chegam na frente, que chegam primeiro. A gente viu o futurismo, o cubismo, principalmente, o surrealismo, o expressionismo, principalmente o expressionismo alemão, que vai influenciar uma artista nossa, Anita Malfatti, que expôs na Semana de Arte Moderna. Então, é uma mulher muito importante para a arte moderna brasileira. Aliás, duas delas são muito importantes, a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral. Por ter sido esposa do Oswald de Andrade, acaba sendo mais falada um pouquinho do que a Anita, mas quem começou tudo foi a Anita, porque ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar na Alemanha, expressionismo, e voltou cheia de novidades aqui para o Brasil. O livro de vocês comenta um pouquinho sobre isso. Se vocês procurarem, tiverem com o livro em casa, vocês vão poder ver. E aí, seguindo em frente, aí nessa primeira página da aula 5, que é a aula 33, tem um boxezinho
tipo um pergaminho que diz aí quais são as 3 fases do modernismo no século XX. Então tem a primeira geração, né, de artistas, aqueles que inauguram, que regula ali mais ou menos do início 1922 a 1930, a segunda geração de 1930 a 1945 e a terceira a partir de 1945, né? O que a gente tem assim na atualidade, pelo menos dos últimos 20 anos, né, no século XXI, a gente chama de contemporâneo, né, porque é algo que foi produzido recentemente e a gente está muito próximo ainda historicamente para dar um nome, né? E aí, seguindo, essas 3 fases, assim, a apostila é muito, muito, muito resumida. Ela não detalha as 3 fases, ela diz que tem as 3 fases, né? Então ela pega assim o que é principal. Na página 34, o que é principal da primeira fase é o rompimento com as tradições. Então, tudo aquilo que vinha sendo feito ali naqueles primeiros 20 anos do século XX, ainda era muito apegado ao passado. Né? Um tipo de literatura que se fazia no século XIX, e aí rompe-se com isso. Né? Para isso, os artistas da primeira geração, eles têm uma certa implicância com os parnasianos. E os parnasianos ainda ali coexistem, né? Parnasianos e simbolistas, eles ainda coexistem ali com os artistas da primeira fase. Então, eles escolhem aí essa rigidez parnasiana para que ela seja combatida. E aí, continuando, nos textos dessa fase é comum encontrarmos linguagem coloquial, ausência de pontuação, expressão de atitude combativa diante de valores considerados falsos e etc. E ali o texto, no primeiro parágrafo, diz que os principais artistas dessa época são o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Esses Andrades, eles não são parentes, não, viu? São pessoas completamente diferentes, de origem completamente diferentes, e a literatura que eles faziam também era bem diferente. O Mário de Andrade, por exemplo, ele teve bem mais, não sucesso, né, mas reconhecimento, né, na literatura em prosa, e o Oswald a gente conhece muito mais a poesia que ele fazia. E o Manuel Bandeira, que era mais idoso, né, em relação a esses outros que eram considerados jovens artistas. Manuel Bandeira era mais velhinho, mas ele se rendeu aí aos encantos e às novidades do modernismo. Então ele sai um pouco do que ele fazia antes, né, que era muito próximo do simbolismo, e abraça aí a estética modernista da primeira geração. Então o que é principal aí é a valorização da linguagem coloquial, e aí tem um exemplo que é muito famoso, que é o poema Pronominais, do Oswald de Andrade, né, que comenta um pouco sobre isso. Aí, seguindo, a segunda fase, né, em 1930 para frente, a gente tem na poesia o Carlos Drummond de Andrade, tem a Cecília Meirelles, o Murilo Mendes aparece ali nessa fase. Também temos o Vinícius de Moraes, que além de músico, diplomata, era também poeta dessa época e desse período. E escrevendo romances, a gente tem as questões sociais explícitas nos romances de 1930 para frente. Então a gente chama de geração de 30, o romance de 30, que é assim muito importante também para a gente, né? A página 35 vai falar um pouco sobre isso, né? Na prosa, a temática abordada foi o regionalismo. E aí fala do Nordeste, mas não era só do Nordeste, não. Porque Érico Veríssimo, que é citado aí, ele era gaúcho. E o Nordeste, ele tem muitos estados. Então, esses autores aí nordestinos, cada um é de um estado diferente. Esses que foram citados, né? Graciliano Ramos era alagoano, o José Lins do Rego era paraibano, a Raquel de Queiroz era cearense, o Jorge Amado era baiano. Então, esses autores aí, eles têm em comum
virem da região Nordeste, mas eles são de estados que têm história, povo, cultura, linguagem bastante diferentes uns dos outros, né? E o Érico Veríssimo é do Rio Grande do Sul. Depois fala-se aí um pouco da terceira fase, que é de 1945 para frente, e aí o texto destaca Clarice Lispector como autora de romances, né, romancista, contista, cronista também. Ela trabalhou muito crônica, escreveu para jornal e revista. Tem o Guimarães Rosa, que é um mineiro muito conhecido também, regional, porque escreve sobre Minas Gerais, né, e sobre o sertão. E o João Cabral de Melo Neto, que é um poeta pernambucano. E aí, essa parte aí do texto, na página 36, mostra um poema do João Cabral. Se você comparar um poema do João Cabral com o da primeira fase, né, modernista, você vai ver assim, diferenças imensas, né, de uma coisa para outra. Então, a linguagem do Cabral, ela não é tão solta quanto a linguagem do Oswald de Andrade, por exemplo. Aí, continuando para terminar aí, né, bem rapidinho esse resumão, a apostila fala que você precisa pensar em ruptura e inovação quando pensa aí na fundação do modernismo no Brasil. Passando para a atividade, que é bem curtinha, ela começa aí com 2 textos. O texto 1 é No Meio do Caminho, que é um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade, né? E ao lado a gente tem um outro textinho, que é um texto de propaganda. O exercício explica isso depois. Número 1. O texto 1 é um dos poemas mais representativos de Drummond. Nesse texto, a pedra é algo material? Essa é a pergunta. E o que pode simbolizar a pedra? Bom, a pedra não é algo material, então a resposta da 1 é não. O que pode simbolizar? Aí isso vai depender muito da sua interpretação, não é? A sugestão aqui de resposta é que pode simbolizar um problema, uma dificuldade, um obstáculo, uma barreira. E aí você vai pensar na pedra como algo que te impossibilita de atravessar, não é? Por exemplo, a expressão pedra no sapato, que é algo que é incômodo, que machuca, que te incomoda, que te atrapalha. Número 2, de acordo com as suas reflexões e com a resposta dada à questão anterior, que sensação essa pedra pode causar? Então, a resposta também é bem pessoal. Problema, dificuldade, sensações de incômodo. Você pode dizer que é uma dor, uma tristeza. E aí, seguindo, você tem a número 3, que a resposta é o seguinte: no texto 2, o sentido da palavra pedra é denotativo, isto é, literal. Então, é diferente do poema do Drummond, não é? No Drummond, é conotativo o sentido da palavra pedra. Esses detalhes sobre semântica a gente vai ver numa próxima aula, que aí eu vou comentar com vocês alguma coisa sobre isso e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso também. A questão 4, né, letra A, a resposta certa, muito fácil. Ela traz uma palavra que é a palavra inferência. Essa palavra é muito importante para a gente. Então, quando você faz uma inferência, você faz algumas deduções. Isso é importante também no sentido de estudar semântica e também quando a gente trata de coerência do texto, né? Então, fazer inferência ajuda você a entender o texto, compreender o texto, entender os sentidos que você pode construir a partir da sua leitura e daquilo que você conhece a respeito da linguagem, a respeito da vida, a respeito do mundo. Então é isso, espero ter ajudado, contribuído com vocês. Um abraço para todo mundo e bom final de semana. Continuem se cuidando aí, sem aglomerações, com bastante proteção, inteligência e juízo, crianças. Um beijo para todo mundo.